É crime. Crime. O teu pastor não pode falar em cima do púlpito coisas de cunho racista. Não pode falar coisas de cunho homofóbico, transfóbico. A minha crença é errado homem com homem. A tua crença é individual, meu amor. Hi, peoples, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Já estão assim de um jeito que não aguenta mais? Que não quer mais esse governo onde ele tá? Eu também tô assim, gente. Porque do resto eu continuo em casa, me cuidando, me prevenindo, não saindo, evitando aglomerações. Mas enfim, né, gente? Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu não sei se vocês viram, mas eu vi a entrevista que o ministro da Educação deu para o jornal de grande circulação. Eu tô até agora, todo esse tempo, tentando digerir o que ele falou, o que eu li ali. Porque, gente, ele falou muita, enfim, ele falou muita merda, né? Vamos falar a verdade, porque não dá. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem comigo. Inclusive, ele cita lá que as pesquisas comprovam, as pesquisas falam. Bem, nós resolvemos fazer uma pesquisa, mas não sobre nada disso que ele está falando, porque não existe. Nós resolvemos pesquisar o nome dele no Google. Sim, gente, a gente foi lá, colocou Ministro da Educação. E olha, seu ministro, não tinha coisa muito boa lá não, viu, querido? Sabe qual o detalhe? É que ele lá no púlpito dele, da igreja dele falando, é uma coisa. Mas ele como ministro da educação do Brasil é outra coisa. Última vez que eu vou falar sobre isso, porque eu acho que o assunto está encaminhado. O que eu penso é o seguinte, que naturalmente eu tenho minha liberdade também de opinião, e ali eu estava me referindo não propriamente a adolescentes, mas às crianças, mas eu creio que, como eu mesmo coloquei, eu não queria atingir, não queria ofender as opções, e eu respeito muito as opções como ministro de Estado. Como pastor, eu tenho as minhas próprias convicções, mas como ministro de Estado, eu sou ministro de todos. Ele está falando por toda uma população. Não só a população atual, mas aquilo que ele faz hoje repercute em todas as outras gerações. E aí, gente, eu tenho esse ponto, mas tem um outro ponto. Quando eu falo que ele falando sobre essas coisas no púlpito da igreja dele é uma coisa, enquanto ministro da Educação é outra, tem um porém. Um porém que o Reinaldo Azevedo, gostem ou não, não sei, prefiro não opinar. O Reinaldo Azevedo falou que ele, numa entrevista, num programa que ele participou, que é o seguinte: nem enquanto pastor, ele tem liberdade total para falar o que ele quer. E na fala do Reinaldo, que eu achei brilhante, ele fala o seguinte, que mesmo o cara lá no púlpito da tua igreja, ele não pode ser racista, ele não pode ter falas que incentivem a pedofilia, ele não pode ter frases de misoginia, sabe? Ou promover assim, olha, tem que bater na tua esposa, tem que ser duro. Ele não pode fazer isso. Não é o fato dele ser pastor, padre e ancião que dá o direito maior, sabe, liberdade plena para ele. Não, tá errado. Não tá errado porque fere os valores éticos, morais. Não, gente, é crime. Crime. O teu pastor não pode falar em cima do púlpito coisas de cunho racista. Não pode falar coisas de cunho homofóbico, transfóbico. Não pode. E não é porque, mas na minha crença é errado homem com homem. Gato, a tua crença é individual, meu amor. Se você gosta do sexo oposto, é problema seu. E da mesma forma que ele não pode ser racista no púlpito, ele não pode ser homofóbico. Ele não pode, é crime, tanto quanto. Então assim, estar
dentro de uma igreja, atendendo um culto, abrindo um culto evangélico, ou uma missa católica, ou num terreiro de umbanda, ou em qualquer lugar, não dá o direito à pessoa de ir contra a lei. Não dá. Então, ele não pode falar que, mas enquanto ministro eu acho isso, enquanto pastor eu acho aquilo. Mesmo enquanto pastor, não, ele não pode cometer esses crimes. Ainda que ele esteja lá como representante de uma igreja, seja ela qual for, ele não está acima da lei. Então, nem o pastor, nem o ministro da educação poderiam falar aquelas baboseiras, aquele crime de homofobia que foi aquela entrevista dele. Rapidinho, people. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E se algum assunto que eu disser, que eu comentar aqui babadeiro, lembrar de algum amigo seu, já marca ele aqui e envia pra ele. Gente, o sufixo ismo era usado para doença, para falar que a homossexualidade era uma doença. Só que ela não é uma doença. Ela se trata da sexualidade. Simples assim, e nem tão simples. Agora, falar ismo, no ano que nós completamos 30 anos que a OMS tirou essa classificação, tirou a homossexualidade da lista de doenças. Entende? É mais uma forma de tentar apagar a história de grupos minoritários, assim como eles chamam as minorias. Não é uma pessoa qualquer falando, volto a falar, é o ministro da Educação do Brasil. A fala dele é uma bandeira que é hasteada, a fala dele é uma ideia que é lançada, uma ideia de nação. Essa questão do homossexualismo, são 30 anos, o cara é doutor, não deu tempo de fazer uma adaptação, de renovar as leituras, não deu tempo de fazer uma reciclagemzinha aí não? Porque, gente, sem contar que a questão da transexualidade foi mais uma luta para conseguirem tirar dessa mesma lista de doenças. Então, mais uma vez, é uma forma de apagar pessoas. É uma forma de dizer que eu, gay, ela, lésbica, transexual, é doente. Nós não somos doentes. Doente é uma pessoa que fala uma asneira dessa. Você tem medo de sair na rua? Se você for mulher, você vai falar que tem. Se você for gay, lésbica, transexual, bissexual, você também vai falar que tem. Eu tenho medo de sair na rua. Durante a minha adolescência, eu tinha muito medo de ser quem eu era. Então, assim, se eu tenho medo de sair na rua, de ser quem eu sou, quer dizer que eu optei, que eu escolhi? Claro, eu optei por sofrer. Gente, ser gay não é fácil, não é opção, ninguém opta, ninguém escolhe sofrer. Ninguém escolhe passar por situações que eu, gay branco, não passo, mas um gay negro passa, um gay que está na periferia passa, uma pessoa transexual passa, uma lésbica passa. Leiam os jornais. O Brasil é o país que mais mata travestis no mundo. Vejam o número de pessoas, de adolescentes gays, lésbicas, bissexuais, transexuais que se suicidam. Não é fácil. Não é fácil e não é uma opção. Esse é um discurso da Idade das Trevas. A única opção que uma pessoa tem é escolher falar uma atrocidade dessa, porque foi uma escolha. Ele escolheu as palavras que ele ia usar, porque ele é o ministro da Educação. Ele não faz um discurso e não passa por uma revisão. Ele não dá uma entrevista sem que tenha uma assessoria. Então as palavras foram sabiamente escolhidas. Sabiamente por quê? Porque ele quis atacar. Ele quis atacar toda a comunidade LGBTQIA+. Eles não suportam a gente. Eles não nos querem nos espaços públicos. Eles não gostam da nossa existência. Então o que ele trata como opção é a minha vida. E ela sempre foi assim.
Não foi por não conhecer homem ou por não conhecer mulher que eu me torno alguma coisa. Eu sou assim. Só que uma coisa é certa, as minhas ideias mudam, as minhas formas de pensar, de olhar o mundo muda. Agora um cara, na idade dele, com o diploma, com o currículo que ele tem, ainda falar uma coisa dessa, pelo visto, ele não pode optar por ser inteligente. Vamos falar sobre a questão da família desajustada que ele falou? Gente, tem uma coisinha aqui maravilhosa para mostrar para vocês, para compartilhar com vocês. Esse daqui sou eu, bebê. Bebê, não bebendo, tá, gente? Bebendo é só o de agora. Olha que coisa linda, meu Deus! Ó, mãe. Esses daqui, gente, são os meus pais. Meu pai e minha mãe no meu aniversário, de 3 anos de idade. O tema era circo. Palhaço desde sempre. Este daqui é meu irmão. Sou eu, aí todo alegre, todo feliz. Tá gigante hoje em dia. Só para avisar, nós tivemos a mesma educação, a mesma família. Ele é hétero, eu sou gay. Será que nós somos de uma família desajustada? Este é papai, quando eu voltei de um campeonato de artes marciais, eu praticava esportes. Esta é a minha madrinha, sempre presente na minha vida, que hoje está lá no céu, mas está sempre aqui comigo. O meu avô, com o meu primo, conosco no colo. As minhas avós, minha bisa. Então, eu fui criado com todas essas pessoas. Olha que fofa. Este sou eu, professor desde sempre, olha. Já vou falar sobre a questão que o ministro falou sobre ser professor, né, querido? Calma que tem mais uma bomba. E, gente, essa é a minha família. Este é meu companheiro, os nossos gatinhos na nossa casa. Essa é uma família. Essas fotos mostram a minha família. E ela não é desajustada. Eu sou gay, minha família não é desajustada, não tive pais divorciados, porque o que ele falou, gente, quer dizer que as famílias que não são ajustadas resultam em filhos gays. Foi isso que ele falou. A minha família era ajustadinha. E assim, quem ajustou? Que família é essa? Por que ela é ajustada dessa forma? Como ela foi ajustada? Por que ela continua assim? São essas as perguntas que eu me faço. Porque falar em família desajustada, num país onde os pais, o homem, abandona os seus filhos, um país onde o pai é ausente, e ainda ficam falando que eu sou ajustado, não teve quem... Não é assim, gente. Família também não define sexualidade de ninguém. Esse aí sou eu, meu irmão, minhas avós, minha bisavó, porque eu tive esse privilégio, né, de ter sido criado por avós, por bisavó. E vou falar uma coisa, as minhas avós, elas eram evangélicas. E a minha avó nunca me discriminou, nunca me destratou, me desrespeitou. Pelo contrário, a minha avó, antes de morrer, ela fez com que eu encontrasse o amor dentro de mim ainda mais, para fazer com que aquelas pessoas que não me aceitavam, que não me respeitavam, elas passassem a me respeitar, porque eu mereço respeito. Isso eu aprendi com ela. Uma vez eu estava numa sala de professores, num lugar que eu trabalhei, uma escola que eu trabalhei, e uma conversa lá informal, a gente estava falando sobre questões de vários assuntos. E no meio dos assuntos, uma professora virou para mim e falou assim: André, mas você é gay porque você não se lembra, mas você provavelmente foi abusado quando você era pequenininho. Eu tava do outro lado da mesa, gente, e eu só virei assim: oi? O que você tá falando aí, querida, que eu não entendi? E aí ela repetiu. Ela falou assim que eu não me lembrava, que era possivelmente uma memória reprimida, bloqueada, sei lá. Ela toda psicóloga lá falando, só que não. E ela repetiu, ela falou assim que eu não lembro, mas eu fui abusado quando eu era bebê.
e por isso que eu sou gay. Gente, eu ouvi isso de uma professora. Eu, professora, bicho, uma professora. Pois bem, eu falei pra ela, eu respondi pra ela, eu falei, olha, gata, eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai. As únicas pessoas com as quais eu convivi eram minha mãe e meu pai. E minha mãe, quando tinha alguém diferente em casa, minha mãe estava sempre junto ou meu pai sempre junto. Então você está querendo falar que eu fui abusado pela minha mãe ou pelo meu pai? Aí ela pegou e desconversou e falou, não, mas é que a gente sabe. Eu falei, não, a gente não sabe, meu amor. A gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente não fala. Gente, aquele dia foi assim, horrível escutar isso. Eu mesmo nunca falei isso pro meu pai. Meu pai já faleceu e eu nunca falei pra ele que eu passei por isso, que eu tive que escutar isso. Ainda bem, né? Porque senão ele ia lá pra tomar satisfações, né? Diga-se de passagem. Infelizmente, nós temos muitos casos de estupro, de abuso infantil. É uma realidade que a gente tem que buscar combater pra ontem, sabe? Pra ontem. Porque isso modifica a vida de um ser humano, sabe? Brutalmente. Só que querer dizer que uma criança ter sido estuprada, violentada, vai fazer com que a sexualidade dela mude, se altere, isso a gente não consegue falar. Não tem pesquisa que fale isso, comprove isso. Então assim, combater o estupro, sim. Falar que isso gera uma pessoa XYZ em sua sexualidade, não, gente, não dá. Não dá pra gente aceitar um cara desse, ministro da Educação, propondo algo assim. Mas não é de impressionar, né? Porque tem aí a Damares, né? E Damares tá aí nessa cruzada louca, porque ela não se sabe mais ministra de quem, porque das mulheres não é, né? E muito menos para proteger a família. Porque nesse caso da criança de 10 anos, que teve que praticamente ser de conhecimento nacional, o aborto legal, que era um direito dela, garantido na Constituição, a Damares se infiltrou de diversas formas para tentar prejudicar, e agora está tentando prejudicar até os médicos que cumpriram a lei. E acompanhando o raciocínio comigo, nós temos a fala de um pastor ministro, nós temos a fala e as ações de uma pastora ministra, querendo determinar que a sua crença individual seja obrigatoriedade para o coletivo, num país que é laico. Então eu volto a dizer, a tua fé, a tua crença, a tua religião é sua. Ela não está no coletivo. Ela não pode determinar o direito do coletivo. Essa fala que eu ouvi dessa professora na escola é resultado disso. Desse negócio que esses pastores ficam falando, sem comprovação alguma, fugindo da lei, sabe, indo contra a lei. Porque isso é homofobia, sabe? É crime. Não dá pra gente aceitar isso calado. Não dá. Qualquer ministério, mas principalmente o Ministério da Educação. Uma realidade, ainda que seja sofrível, ainda que seja traumatizante, não define todas as realidades. Não dá pra gente falar que, mas eu conheço, que nem a gente vai ver alguns vídeos aí que o pessoal tá falando, várias pessoas debatendo sobre esse tema. Não dá pra gente pegar uma pessoa que passou por isso e definir todo o coletivo. Existem homossexuais que sofreram abuso? Infelizmente existem. Existem. É duro, é cruel, é uma tristeza muito grande que eu falo isso. Mas isso não quer dizer que ele é gay hoje, que ela é lésbica hoje, que ele é transexual, que ela é transexual, por conta disso. Não é o estupro que definiu a vida de uma pessoa. O estupro, ele pode deixar marcas, assim, profundas. Ele pode não, ele deixa. Só que uma coisa que ele não deixa é isso, essa mudança. No jeito como você se olha, no jeito como você olha a sua sexualidade.
Ele pode causar traumas que façam com que ela não se desenvolva. E aqui eu tô dando uma despertalhão falando de assuntos que não são meus. Porque eu não sou um psicólogo, eu não sou um estudioso da sexualidade. Então, dando uma desperta, eu poderia falar isso. E só, e me calar, que é o que ele deveria ter feito, se calado. Essa foto aqui que eu estou, professor, quando eu peguei ela e pensei no vídeo de hoje, eu lembrei de uma das falas desse cara aí da educação, que enfim, que não tem educação de passagem, que ele fala que ele quer valorizar o professor, porque hoje em dia, quem escolhe esse professor, ele vê na cara que a pessoa não tinha mais opção nenhuma. Eu escolhi ser professor. Eu tinha várias opções. Eu poderia ser feliz em qualquer uma delas. Mas eu sou feliz sendo professor. Eu escolhi ser professor. E o fato de eu ter escolhido ser professor faz com que eu escolha não me omitir, não me calar, não ficar neutro diante de uma barbárie desta. Então assim, o ministro da Educação que pensa em sua pomposa fala de valorização do professor e fala uma atrocidade como esta, eu tenho orgulho de ser professor. Se eu estou aqui fazendo um vídeo, lutando, militando, é porque eu amo ser professor. Sabe? E assim, o senhor não sabe o que o MEC tem para fazer? O MEC tem um monte de coisa para fazer, querido. O MEC não está ali para liberar dinheiro para o governo fazer outros programinhas. O MEC está ali para pensar o porquê que as crianças não estão acessando mesmo os materiais que as prefeituras estão mandando, sabe? As prefeituras não podem agir sozinhas, o Estado não pode agir sozinho, o MEC existe para isso, meu amor. Em algum momento da sua carreira acadêmica você deve ter escutado isso, ou saiu pro café na hora. Inclusive, para falar como é que vai ser essa volta, se essa volta tem que ser agora, como é que vai ser, quando vai ser, entende? Esse senhor acha que ele não tem o que fazer, mas ele tem muito o que fazer. E é por ele não estar fazendo nada, nem ele, nem o outro lá que mentiu o currículo, nem o outro lá que era xenofóbico, racista, homofóbico, nem aquele outro também que era... Gente, olha os tipos de ministro da Educação que esse cara coloca. A gente pensa que vai dar uma amenizada, não, vem um pior. Eles não pensam em educação, eles não pensam. Eles pensam cada vez mais em fazer com que a educação vire púlpito. Escola não é púlpito. Escola não é lugar que você separa pessoas, como eles querem agora, com essa ideia de escola para educação especial, escola para separar pessoas. Esse projeto deles de poder vai nos engolir se a gente deixar. Vale ressaltar que essa ideia de separar pessoas com deficiência em escolas especiais, gente, isso é segregação. Isso vai contra tudo que nós lutamos, sabe, por uma educação pública de qualidade. Nós temos que incluir cada vez mais, não separar. Eu fui aluno, sou aluno, continuo sendo, né? Sempre na escola pública. No ano que eu estava no primeiro ano, lá no primário, foi a primeira vez em São Paulo em que eles tiraram as salas de alunos especiais. Eles estavam tentando naquela época integrar, porque eles colocavam alunos com deficiência junto com alunos sem deficiência. Claro que causou um burburinho. Só que assim, a minha mãe sempre me falou o seguinte: você tem que respeitar todo mundo e tratar como você gosta de ser tratado. Antes de ser preconceituoso com alguém, conheça esse alguém. E eu me dei muito bem com todas as crianças que estavam ali, com deficiência, sem deficiência. Eu me sentia à parte e eu gostava eu poderia fazer para que as outras pessoas também se sentissem parte. Então, falar em excluir as pessoas com deficiência da escola não dá, é incabível, é inconcebível, é desumano. Se você chegou até aqui, você está adorando, né? Então segue a gente, se inscreve no canal. Se algum assunto babadeiro mexeu com você, comenta aqui, vamos discutir, vem pro debate.
Em outro trecho dessa lamentável entrevista, que nunca deveria ter sido dada, o ministro da Educação, ele fala que o MEC não é responsável pela desigualdade no Brasil. Ele fala que a educação, que o Ministério da Educação, ele não tem como acabar com a desigualdade. Eu concordo com ele, que o MEC não é culpado, a escola não é culpada pela desigualdade, não é culpada pela pobreza, não é culpada pelos problemas da sociedade. Mas a escola, ela é responsável por tentar construir possibilidades diante dos vários problemas. A escola é o lugar onde a gente discute os problemas, onde a gente busca a solução para esses problemas. Essa é a função do MEC, de proporcionar que as desigualdades sejam vistas dentro da escola com uma busca incessante por acabar com essas desigualdades. Sabe, o fim da educação é o ser humano. E ele também é processo dessa educação. Ele faz parte disso. Então, sim, senhor ministro, é sua obrigação pensar sobre tudo. Asimov, né, gente, para falar na eleição. Sim, senhor ministro, é sua obrigação pensar sobre a desigualdade, sobre os problemas sociais. É obrigação da educação pensar a sociedade. Não é obrigação dela trazer resposta para tudo, mas construir possibilidades, isso sim é obrigação. E para lembrar um pouquinho daquilo que move um professor, mas um professor de verdade, não igual esse ministro, eu trago aqui Conversas com Quem Gosta de Ensinar, do Rubem Alves. O título já fala, né? Conversa com quem gosta de ensinar. E ele diz assim: eu diria que os educadores são como as velhas árvores, possuem uma face, um nome, uma história a ser contada. Habitam um mundo em que o que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma entidade sui generis, portador de um nome, também de uma história, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. E a educação é algo para acontecer nesse espaço invisível e denso que se estabelece a dois. Isso foi o Rubem Alves que nos deixou. Pena que o ministro optou por nunca ler. E se leu, pelo visto não entendeu. E aí ficou com vergonha de perguntar. Aproveita agora, ministro, dá uma estudadinha. É isso. Tchau, 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 tchau.